Gil Oliver fez... Fazia tempo que o Gil Oliver não entrava, hein? Obrigado, Gil, pelo superchat. Deus abençoe. Paz, pastores Carlos e Francine. Saudades também de você. Sobre pastor Paulo Júnior. Ah, que legal que você lembrou dele. Pode-se... Deixa eu ver aqui se eu entendo a pergunta. Pode-se perder a unção pastoral e continuar pregando? Tá, entendi. É preciso vir a público confessar pecado? Já não bastaria falar com um pastor? Tá, tudo bem. Vamos lá, vou te explicar a situação do pastor Paulo Júnior. Quem não sabe, é um pastor que gostava de sentar lenha, gosta de sentar lenha em todo mundo, né, na internet. É um pastor apologeta, né? Ele gosta da defesa da fé. Eu sempre tomo muito cuidado, e eu falo isso sempre, com esses pastores que só eles são certos, tá? Quando pastor que fica batendo em outro pastor o tempo todo, citando nome, causando intriga na internet, ele vai cair. Ou ele já está caído e alguém não descobriu ainda. Por quê? Porque é o diabo quem incita guerra entre irmãos. É o diabo que faz Caim matar Abel. Não foi Deus quem fez Caim matar Abel. Então, a gente tem que ficar muito esperto com isso. Então, aquele outro todo tatuado, Anderson Silva, quem quer que seja, se ficar brigando, o Silas Malafaia, ficar brigando pastor com pastor, eles estão sendo usados por Satanás. No caso específico do pastor Paulo Júnior, ele não teve nenhum... O pecado dele não foi sexual, o pecado dele foi a ira. Ele tratava mal os crentes da igreja local, pelo que ele confessou. Ele era estúpido, grosseiro, intolerante com os crentes da igreja local. A igreja local se reuniu e pediu que ele fosse tirado da igreja. Eles não queriam mais ser pastoreados por ele. A que nível chega o ministério pastoral quando os crentes pedem para o presbitério ou para a convenção: não, a gente não aguenta esse cara aqui, a gente não quer mais ser pastoreado por ele. Aí ele entendeu que ele estava em pecado, ele pediu perdão para a igreja, e é óbvio que não precisa vir a público todo pecado que você comete, mas só que ele era uma pessoa pública. E, obviamente, ele estava ancorado na igreja que ele pastoreava. Então, quando ele ia pregar num congresso, num evento, ele ia como pastor Paulo Júnior, pastor da igreja tal, tal. Agora, como é que ele vai chegar num congresso para pregar e falar assim: não sou mais o pastor, eu fui desligado do ministério, fui excluído da igreja? Então, ele tinha que vir a público para dar uma satisfação, sim, porque ele é uma pessoa pública. Então, ele está correto nesse aspecto, tá? Porque ele vai continuar a carreira de pregador, porque ele é um pregador excelente, ele é um apologeta, ele defende a fé. A pergunta do Gil: mas pode ele que deixou de ser pastor continuar pregando? Deve? Ou você queria que ele fosse pro bar virar um alcoólatra? Queria que ele fosse pra prostituição? Queria que ele fosse pra rua fumar crack? Ele deve continuar pregando e sendo o melhor crente possível. O ministério pastoral não é uma unção perpétua. Ele pode deixar de ser pastor. Por exemplo, hoje eu não pastorei uma igreja local. Eu continuo pregando o evangelho. É claro que eu não fui expulso da minha igreja, eu continuo sendo presidente da igreja. Mas eu deixei de ser pastor de igreja local, né, para dedicar minha vida ao pastoreio de pastores e ao ensino. Mas o pastoreio local não é uma unção perpétua. Você pode, sim, deixar de pastorear a igreja local a qualquer tempo e continuar sendo... Então, eu acho que ele foi muito correto em vir a público. Eu achei de extrema coragem e humildade ele confessar o pecado dele. Eu achei que foi corretíssimo ele, então, se desligar da igreja que ele era pastor e procurar uma outra igreja e se membrar e congregar, ele e a família dele, porque não teria mais... Que clima que ele vai ter na igreja que expulsaram ele. Achei corretíssimo e... concordo com ele continuar pregando a palavra de Deus. Eu acho que ele vai ser um ser humano melhor. Ele vai se tornar um dos melhores pastores no Brasil. Se ele mantiver esse foco de humildade que ele teve, sabe, ele vai se tornar um dos melhores. Não que haja um ranking, né? O melhor, o pior pastor. Mas eu digo assim, com toda a vontade que ele tem de pregar o evangelho, com todo o amor que ele tem pela palavra, com toda a coragem que ele tem de defender a fé, de debater e tal. E se ele entender que essa gritaria, essa ira, essa contenda que ele estava gerando não é o que Deus quer, e ele usar essa energia dele, essa pujança que ele tem de guerra, para pregar um evangelho acessível a todos, com amor, ninguém segura esse cara. Então o diabo tentou derrubar ele, mas o Senhor segurou ele nos braços e o Senhor vai exaltar ele. Então eu concordo com ele. Eu não o conheço pessoalmente, eu nunca vi um vídeo dele inteiro, tá? Eu só sei de leads, né? De notícias que eu vejo na internet.
Não o conheço, nunca trombei com ele. Vi alguns vídeos dele que me mandaram cortes que a fala dele eu repudiei, achei grosseiro. Ele fala mal de batalha espiritual, ele fala mal de pentecostais, fala mal de todo mundo. Repudiei, mas achei correto a postura dele de vir a público. E não é o fato dele pregar o que eu não prego, ou ele não pregar o que eu prego, ou ele não acreditar no que eu acredito, ou ele não ensinar o que eu ensino, que ele é meu inimigo. Como Augusto Nicodemos. Para Augusto Nicodemos, batalha espiritual é balela, o diabo já foi vencido na cruz, uma vez salvo, sempre salvo, todos tem os predestinados aí para o céu e os predestinados aí para o inferno. Ele é presbiteriano. Eu acho tudo isso uma besteira. E ele acha que é uma besteira o que eu ensino. Mas o dia que eu encontrar Augusto Nicodemos, para mim vai ser um dia de grande emoção. Eu queria tirar uma foto. Ele falou, por quê? Porque é um grande nome do nosso evangelho. Então, o fato dele não caminhar na mesma visão de ensino que eu, não me faz, ou não o faz o meu adversário, o meu inimigo. Me faz o meu irmão, faz o meu irmão que está ensinando em outra área. Essa é a beleza do reino de Deus. Tome muito cuidado com aqueles que acham que são só eles os sabichões, só eles sabem tudo, ninguém está certo, só a igreja deles está certa, só a visão deles está certa. Cuidado, porque isso é uma artimanha de Satanás, tá bom?